Eu estava vendo uns vídeos do filósofo Paulo Giraldelli falando sobre o racismo na época do caso racista que teve nos Estados Unidos. Nesse vídeo ele falou do racismo americano, do racismo brasileiro e do racismo da África do Sul, apartheid. Vocês precisavam ver como ele foi, entre aspas, romântico quando ele falou dos Estados Unidos e como ele foi ácido quando ele falou do racismo brasileiro e na África do Sul. A diferença é gritante, né? Então, como vocês podem perceber, o Giraldelli, sim, ele passa pano para muita coisa quando o assunto é Estados Unidos e América. Ele inclusive botava a bandeira americana no ambiente lá dos vídeos dele, né? Creio que ele seja um patriota americano, porque ele usa os Estados Unidos como exemplo para tudo, né? Então, é impressionante. Dos Estados Unidos ele explica que veio Martin Luther King e fez uma revolução, acabou com o racismo nos Estados Unidos. Dá a entender isso. Dá a entender isso. Que cria o sistema de cotas, cria, né? Vai até igualar os direitos dos brancos com os pretos. Né? E dá a entender que quando ele fala sobre os Estados Unidos, dá a entender que lá virou uma maravilha. Né? Como é uma maravilha? Como romantizar isso se os Estados Unidos é um país considerável, entre aspas, racista, né? Onde vários lugares, vários setores, na sociedade, né, ela é racista, né? E como romantizar isso, sabe? Então, assim, ele até falou que alguns supremacistas americanos são apenas tontos, que dá a entender nessa fala do Giraldelli que os supremacistas tontos são apenas burrinhos, que não sabem o que estão fazendo. Não, Giraldelli, não. Tem um movimento muito forte dos supremacistas nos Estados Unidos. Tem uma bandeira exclusiva, vermelha, azul, né, um X, aquela bandeira em formato de X, que é supremacista. Tem KKK, tem movimentos nazistas, né? E pela fala do Giraldelli dá a entender que não existe isso. É apenas coisas de alguns tontos, alguns burrinhos. E tem um outro vídeo que eu vi do Giraldelli onde ele diz que o fato de associar o copo de beber leite ao nazismo não existe. Não existe essa associação de supremacismo no ato do Bolsonaro beber leite e do Alan dos Santos e alguns blogueiros e algumas pessoas beberam leite naquele dia, que isso não tem nada de supremacismo, isso é coisa da esquerda burra, identitária, certo? Ora, Giraldelli, se você for botar lá Milk, neonazi, vai aparecer várias referências, né, que liga a supremacistas da extrema-direita, exclusivamente da extrema-direita, que liga alguns nazistas, neonazistas da extrema-direita, que bebem leite, fazem encontros, e nesses encontros eles bebem leite, sendo um ato, um movimento supremacista. Isso está mais do que claro, certo? Vou mostrar para você. É só dar um Google, você vai ver, ó, escreve Milk, leite inglês e neonazi. Milk, a symbol of neonazi hate. The Conversation. How the alt-right, extrema-direita, usa o leite para promover supremacia. Got Milk, neonazi. White Power Milk, né? Extrema-direita, all right. Neonazi, white supremacy, enfim. E tem também, se você for ver nas imagens, olha só, são vários, ó, bandeira nazista, os caras bebendo leite, né? Aqui os encontros nazistas bebendo leite,
A bandeira neonazista. Olha a bandeira aqui que eu falei, ó. Exclusivamente supremacista nazista, ó. Essa bandeira. Então vocês conseguem entender por que o Giraldelli passa pano para isso? Sabe por quê? Porque isso é um movimento exclusivamente americano. Então por isso que o Giraldelli, ó, América não, não fala, agora o Nando Moura virou autêntico, não é para falar, apartheid em Israel, política de apartheid em Israel não existe, ó, Estados Unidos, o negócio do Floyd, ó, parece que o Giraldelli é assim. Ora, o Alan dos Santos, quando bebeu leite, ele falou, os entendedores entenderão. É muita canalice falar que isso não tem nada a ver com supremacismo. Esse Alan dos Santos é um neonazi. Ele é um nazistinha. Todo mundo sabe, é um extremista. Agora, vamos supor que o Giraldelli estivesse certo. Que o ato de beber leite não teria nada a ver com o supremacista. Então, orquestradamente, o Bolsonaro e os blogueiros da extrema-direita resolveram beber leite porque eles estavam saudando o dia rural. Por acaso eles falaram isso? Ou o Alan dos Santos deu um estalo na cabeça dele e falou, pô, olha só, hoje eu tô com vontade de beber leite. Coincidentemente, o Bolsonaro bateu um estalo na cabeça dele e falou, hoje eu vou beber leite. Entendedores entenderão. Tá entendendo, Giraldelli? O que falta para você, Giraldelli, é geopolítica, história, embasamento de geopolítica, embasamento de história. Falta muito. E quando a gente fala de Estados Unidos e Giraldelli é um dos que nega o imperialismo americano. Os americanos não são imperialistas, Giraldelli, né? Eles só têm bases bélicas espalhadas pelo mundo inteiro. Só invadiram não sei quantos países muçulmanos do Oriente Médio para roubar petróleo. Isso não é imperialismo, não é verdade? Né, Giraldelli? Uma década, quase uma década de invasão, de bombardeamento, de bombardeios. Obama, Clinton, George Bush, né? Como se os presidentes acordassem de manhã e falassem, olha, eu estou a fim de bombardear o Afeganistão, eu estou a fim de quebrar a Líbia no meio. Giraldelli, não pode falar, a culpa é do Trump, a culpa é só do Trump, não é do governo americano. Né, Giraldelli? Enquanto isso, a Alemanha toda é nazista. Não é verdade? E quando aconteceu o 11 de setembro nos Estados Unidos, o mundo todo, os Estados Unidos inteiro, a população toda pedindo guerra, pedindo vamos invadir o Iraque, vamos invadir o Afeganistão, vamos bombardear aquele povo, que muçulmano é isso, que muçulmano é aquilo, tudo terrorista e o caramba. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, eu tenho irmãos, família que moram nos Estados Unidos, e eles falam, os Estados Unidos é racista, sabe? Não tá só uma parcela da polícia, não é só alguns policiais, minoria das minorias, mas em sua essência, né, na sociedade, né, no Brasil, o Brasil tem a sociedade racista, sim. Tudo bem, não vou falar que o Brasil é racista, todo racista, mas na sociedade é racista, nas profissões, nas universidades, tudo. Se a gente vê racismo em tudo quanto é lugar, a gente tem uma expressão, um modo de dizer, pô, esse país parece que é racista. E a mesma coisa nos Estados Unidos, Giraldelli, sabe? É um país capitalista que tem vários problemas, que tem várias desigualdades. Não é mil maravilhas, não é melhor democracia, não é... Existem vários problemas que existem em outros países também.
Giraldelli é o mesmo que fala que não existe a política de apartheid em Israel. É aquela menina que é especialista, já foi várias vezes na Palestina, em Israel, teve contato com todo mundo, israelenses, judeus, da extrema direita até palestinos, sabe? Ela fez 5 vídeos sobre a Palestina, então ela é burra. E o Giraldelli chama ela de burra, né? Shhh, ó, não pode falar, shhh, não pode falar. Aquela menina da tese 11, a Sabrina, é burra, segundo o Giraldelli. Só para vocês terem uma ideia. O fato da esquerda criticar a política externa americana, criticar as injustiças sociais, criticar as guerras, não torna a pessoa anti-americana. Ok? Não torna a pessoa anti-americana. A gente está criticando como você critica a política brasileira, como você critica alguns brasileiros. É a mesma coisa. Certo? A gente critica a nossa política, quer dizer que nós somos antipatriotas? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Que fique claro isso. Então, especialistas e historiadores, eles estão errados. Quem está certo é o Giraldelli. Os Estados Unidos é uma mil maravilha, não existe imperialismo americano, não existe sistema de política de apartheid em Israel, não existe limpeza étnica, e o Giraldelli, não fala nada. É a esquerda burra, identitária que fala isso, né?